Olá, seja bem-vindo a mais um dia de aula. Estamos iniciando a semana e eu tenho certeza que é uma semana de muita expectativa, mas acima de tudo de muitos desafios. Falando em desafio, o tema da semana ou da meditação desta semana é superação. Com certeza você já escutou alguém falar a respeito desse tema ou mesmo já conhece pessoas que se encaixam muito bem nesse tema. Verdadeiras histórias que nos servem como inspiração. Agora, pensando assim, me lembro do Ronaldo, chamado Fenômeno, que tinha tudo para desistir da carreira depois de várias cirurgias no joelho, mas que, acreditando que era possível, foi convocado para um jogo da seleção e aí na Copa do Mundo acabou ganhando a taça, o nosso pentacampeonato. Superação. Uma palavra que junta duas coisas que unidas formam um conceito muito importante. Super quer dizer algo que está acima, algo que não é comum. E ação, que indica proatividade. Na Bíblia, comentando sobre esse texto, também há um texto muito importante que eu quero meditar com vocês. Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, e o verso 13. E aqui ele nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia é recheada de histórias de superação. Pessoas que tinham tudo para serem fracassadas, mas pelo poder de Deus se tornaram pessoas de sucesso. E hoje nós podemos aprender com os exemplos dela ou delas para acreditar que de fato em Deus podemos todas as coisas. Talvez um exemplo que seja muito pertinente para nós hoje é o de Pedro. Imagine só, Pedro tinha tudo para ser uma pessoa comum. Era um pescador de peixes, uma pessoa que tinha uma profissão como tantas outras em sua época. Não era um homem rico, não era um homem proeminente, pelo contrário. Além de ser um homem humilde, era rude, difícil com as palavras. Como se não bastasse isso, era inconstante, uma pessoa medrosa, às vezes destemida, mas um ímpeto que provocava nele em muitas circunstâncias destempero e insanidade. E Jesus o convida para ser um dos 12 discípulos, uma pessoa que viria para mudar o mundo. Eu confesso a você que olhando para a biografia de Pedro antes de Jesus o convidar para ser um discípulo, eu diria, ele não tem nenhuma chance de realizar os sonhos de Deus para a vida dele. E ao longo da história de Pedro, aí é que nós confirmamos ainda mais essa impressão. Pedro negou Jesus. Pedro mudou o seu testemunho algumas vezes. Pedro fraquejou na fé. Até mesmo quando Jesus o convidou para andar sobre as águas, na frente de Jesus ele mergulhou, aprofundou, porque percebeu que estava em cima de uma tempestade, ou acima de uma tempestade. Inacreditável. É perceber que esse homem, que tinha tudo para dar errado, se tornou um grande pilar da igreja. Deus deu a ele incumbência de apacentar as suas ovelhas. E foi também com Pedro que o Evangelho alcançou o mundo e hoje eu e você podemos conhecer a respeito desse Jesus. Por isso, a Bíblia é tão clara e assertiva em dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus chamou você para vencer obstáculos. Deus chamou você para ganhar posições. Deus chamou você para uma vida de sucesso. Lao Tse certa vez disse assim: o rio encontra a vitória porque ele aprendeu a desviar-se dos obstáculos. Quais são os obstáculos da sua vida? Quando você olha na frente do espelho, você acredita que é possível alcançar os seus sonhos? Acredite, em Deus tudo nós podemos, porque é Ele quem nos fortalece. Que Deus te abençoe imensamente nessa semana. Um grande beijo. E não se esqueça, em Cristo você pode todas as coisas. Até breve.